Ah, Karnal, ela adora Karnal. Karnal, eu falei que você tava exibidinho ali, agora ela vai dizer que você faz as coisas invertidas, hein? Não, peraí, não é verdade. Não é verdade. Então, ele diz assim, que nada. Vamos pro Pondé. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Hoje estamos com o livro Felicidade, Modos de Usar. Um triálogo, para não dizer um diálogo, são 3 pessoas, Cortella, Pondé e Karnal. Júlia, eu acho que as pessoas realmente... Se não tiver, não rola. Não rola. Vai. Não é um triálogo, você acredita? A cara da Júlia é ótima. Chocada. Vamos voltar do início. Não deixa que tá ótimo. Tô adorando essa risada. Aquelas de chorar. Não, Júlia, não é um triálogo. Porque tem o Clóvis de Barros Filho na introdução. E ele dá ponto de vista dele sobre a felicidade. Então isso aqui, os editores vacilaram. Eles podiam ter vendido como um quadriálogo. Não, mas ele entrou e saiu voando. Entendeu? Ele chegou, fez a introdução e foi embora. Não, mas essa introdução... Tem uma parte que o Cortella fala o seguinte, que sabe aquele momento que você tá em plenitude e que você poderia morrer naquele instante, que isso é felicidade? Então, se eu tivesse um prefácio no meu livro do Clóvis de Barros Filho, do jeito que ele escreveu desses 3, eu poderia morrer. É, maravilhoso. Então, ó, não, se a gente tiver o prefácio dele e você morrer, amiga, não faz essas coisas. Bate na madeira, toque, toque, toque. Vamos lá. Então, o que acontece? Felicidade, ele traz a percepção de cada um. Karnal, Cortella e Pondé. E do Clóvis de Barros. Clóvis de Barros, bem no começo, que fala que felicidade para ele seria como uma cabana. Que há gozo, há dor, porque existe um certo prazer na dor. Não há só luz, porque também à noite tem o sol. Aí me lembrou muito esse diálogo que a gente tem sobre a sombra, sobre sempre aceitar as suas dores, enfim. Que quando você tá pronto para viver é quando você tá pronto para morrer. Gente, eu não sei se é tudo muito assim não na minha vida, se eu for falar de mim. Por quê? Se eu tô pronta pra morrer, talvez eu esteja um pouco depressiva também. Então, ele tem uma frase nesse prefácio que se eu pudesse, eu tatuaria no meu braço. Que é assim, sem meias ou inteiras verdades, apenas vida. Então, a frase dela, a minha ficou essa aqui. Felicidade é um desejo permanente, mas é uma circunstância provisória. Então, a gente sempre quer, mas são pequenos momentos da vida. Então, com Cortella, o que Cortella traz? Ele diz o seguinte, a felicidade ela tá sempre no nosso horizonte. E talvez por isso que a gente não alcança, porque ela tá sempre no horizonte, e quanto mais você anda pra frente, mais a felicidade anda pra trás. Não, pra trás não, mas vai pra frente também, você nunca alcança. Quando você tá na velocidade, você tem que tentar arranjar uma velocidade, assim, além da felicidade pra alcançá-la, entendeu? E ele cita uma frase ótima, do Alexander Pope, que diz o seguinte, algumas pessoas nunca saberão tudo, porque entendem tudo muito depressa. Então, esse livro, ele é para ser degustado. Você lê ele, assim, em um dia. Você senta e lê porque ele é muito bom. Mas se você for e voltar, tem muita explicação bacana sobre felicidade. É uma felicidade do ponto de vista sociológico, literário, histórico. É uma felicidade de vários pontos. Não necessariamente a gente vai concordar com tudo, mas tem muita cultura. Tem. Ele fala também, cita Leminski, que eu adoro essa frase, pra que cara feia, ninguém paga meia. Na vida ninguém paga meia. E Guimarães também, que a vida é muito perigosa. Não, aí eu lembrei do Niemeyer, que diz que a vida é... como é que ele fala? A vida é um sopro, né? O Niemeyer falava isso, né? Que a vida é um sopro, muito rápida. Aí eu boto assim, a vida é um sopro com vários sustos. E eu penso que o sopro é diferente da respiração. Porque a gente pode falar a tarde toda, mas a gente não pode soprar a tarde toda. Então, o sopro, ele sai de dentro, ele tem que ter intensidade. Ele tem que ter verdade. Meu Deus, ela transformou o Niemeyer de sopro pra respiração, que o negócio foi longe aqui. Então... Tem uma parte do Cortella que eu adorei, que ele coloca assim, felicidade, ele não é um lugar onde a gente chega. Felicidade, ele é o seu horizonte, né? Intangível. Felicidade não é algo que você deixa ao desejar, ao atingir. Senta, repousa, relaxa e pode se deleitar.
Porque a felicidade, ela é justamente nesses instantes. E a felicidade não é quando você para e pensa, eu sou feliz, né? É assim, é você curtir a sua própria vida, é você entender a sua realidade, entender a sua posição no mundo. E eu fiquei pensando que deram um nome errado pra felicidade. E por isso que a gente fica procurando algo que não existe, porque ela é utópica. Então, o nome do que a gente busca são instantes alegres. Alegria e felicidade são diferentes, né? São, mas o que a gente encontra é alegria, a gente não encontra essa plenitude. Não, mas aí que tá errado. A alegria é de momento, é uma risada gostosa que a gente acabou de dar aqui, que chega, chorou. Então, assim, não somos felizes o tempo todo. Então, se formos felizes o tempo todo, é uma pessoa tonta, ele diz. Não é feliz, ela é tonta. Porque a gente tem momentos de vibração intensa da vida. E muitas vezes a gente confunde, eu acredito, né? Essa alegria com felicidade, entendeu? E aí ele fala muito sobre a ausência para usufruir a presença. Então isso me lembra muito a questão dos prazeres da vida. Seja como a gente já falou, comer um chocolate, ter o prazer. Se comer todo dia não vai ter o mesmo prazer de comer de vez em quando. Eu lembro do Clóvis da pamonha, né? Que temos que gritar aquele áudiozinho do pamonha. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Então... E aí o que acontece? A gente tem que saber viver essa transitoriedade. Calma, tem que lembrar o leitor o que é o Clóvis da pamonha. A pamonha é o seguinte, você come uma pamonha, beleza, gostei. Depois de comer 5 pamonhas, você tá vomitando pamonha, você não quer mais nem sentir cheiro de milho na vida. Então a felicidade também é isso. Se você mergulhar na felicidade, você morre afogado. Eu ouvi uma coisa muito engraçada ontem, que é a pessoa falando assim, que os filhos, nossos filhos, são aquelas plantinhas que a gente rega e rega. E de repente você regou tanto que a raiz é só lama. Aí você olha aquela flor murcha, aí rega mais e dá-lhe mais água. Então dessa forma você não deixa seus filhos crescerem, porque você tá o tempo todo ali em cima enchendo eles de água. Mas a partir do momento que você separa, você se distancia e mora só nos momentos corretos, essa sua criação ela vai dar mais frutos. Então a felicidade são essas aguinhas que a gente joga na gente, que se a gente jogar demais, morre afogado. Mas tem um pauzinho também, que quando tá crescendo, a planta tá grande, aquele caule pode entortar. Você precisa de um pauzinho duro ali, ó, pra planta crescer. Então tem a Júlia com os pauzinhos duros dela. E aí o que acontece? Eu achei muito interessante que assim, a gente consegue sentir cada um. O Cortella com essa visão positiva dele, porque ele já traz isso na fala dele. Aí vem pro Pondé. Antes de você falar do Pondé, deixa eu fazer só dar um resumo rapidinho sobre a biografia deles, que ao longo do livro eles vão dizendo, tá? O único religioso é o Cortella, tá? O Karnal, ele é apóstata, porque ele cresceu religioso, de repente se virou ateu. Vira casaca. O Pondé, ele vinha de uma família de médicos. E ele chegou a passar no vestibular de medicina. Mas ele resolveu estudar filosofia numa época que ele dizia que os filósofos não eram muito bem vistos. Então, Pondé, eu desconfio das suas intenções naquela época. O que acontece? O Pondé, ele traz, então assim, Cortella mostra muito essa questão da longitude, do perseguir algo positivo. Então, Cortella faz a gente andar bonitinho na vida, né? E o Pondé, ele já, que eu adoro essa visão dele meio Schopenhauer, que todo mundo chama ele disso como ele é o negativo da turma, mas ele tem tanta densidade humana que o que ele faz é transformar o lado humano, esse lado sombrio, como parte da gente, sem negá-lo. Então, ele fala muito sobre a questão da misericórdia, que é superior que a realidade. Afinal de contas, a gente vê a realidade com os nossos erros e nossas culpas, toda a nossa densidade humana e nossos erros, e a gente precisa ter misericórdia. É porque ele diz que não tem como você ser feliz sem você ser misericordioso. O que me surpreende vindo do Pondé, tá? Então ele diz que você tem que experimentar o perdão pelas pessoas, você tem que experimentar a possibilidade de ser perdoado, porque a felicidade não é possível se a gente não tiver consciência de quem tem culpa em muita coisa e de que a gente também faz muita coisa errada. Por isso que ele diz que pessoas perfeitas devem ser profundamente infelizes. Pessoas perfeitas são chatas. Então a gente considera que, tá? Isso não tá no livro não, que eles são chatas. Mas o livro tá dizendo que pessoas perfeitas provavelmente são muito infelizes. E o Pondé, ele chama a nossa atenção para reconhecer a nossa impossibilidade de plenitude. Porque se a gente não se exige tanta perfeição, a chance da gente ser feliz é muito mais fácil. E aí que ele traz essa referência da família de médicos, que ele teve coragem de viver uma outra
uma outra profissão que seria filosofia, que para ele então essa autenticidade, essa viver paixões, que está muito ligada à coragem, é que traz felicidade. Eu fiquei pensando nisso quando ele fala da coragem, ele lembra do Nelson Rodrigues, é uma história que eu fiquei pensando que ele tem toda a razão. Porque eu vou contar pra vocês, eu não sou muito fã do Pondé, eu gosto mesmo é do Cortella e do Karnal. Mas esse livro, o que eu me identifiquei 1000% com o Pondé. Então, quando ele diz a questão da coragem, e ele fala do Nelson Rodrigues, ele diz assim, que o Nelson Rodrigues escrevia para poder agradar os outros, né? Então, e a primeira peça dele foi, assim, massacrada. E ele ficava mendigando pros amigos uma boa crítica. E chegou um momento que ele cansou. Ele simplesmente cansou. Por isso que ele é tão tosco. Porque ele passou a escrever o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele queria. E entrou pra nossa história. Gostando ou não gostando de Nelson Rodrigues, ele vai ser para sempre citado. Me lembra um pouco com o Bukowski, que na verdade vive aquilo, sente e não está preocupado com a visão alheia. Isso, Bukowski é muito massa. Então, aí a gente pode passar para o Karnal. Não pode não, porque eu quero falar uma coisa sobre o Pondé. Manda que ele ver. diz, que foi nesse ponto que eu consegui pensar que realmente eu acho que o termo felicidade, ele é um termo utópico, porque a gente precisa de outras coisas na vida. Que é quando o Pondé diz assim, eu vou colocar um pouco o conceito da felicidade de lado e vamos pensar na capacidade de se reconhecer dependente, da capacidade de se reconhecer necessitado e insuficiente. E ele cita o prefácio lá da Ana Karenina, né? Porque ele é especialista em Tolstói e Dostoiévski, que são 2 grandes autores russos que eu amo. Então, Pondé, eu ainda não descobri por que a gente não se entendeu. Não, a gente vai chegar lá, que a gente volta pra eles. Preferências. Como há um diálogo, a gente tem um pedaço de Cortella, depois vem pra cada um e depois eles voltam de novo. E aí a gente fala lá da Rússia. Então, a gente indo pro Karnal, o Karnal traz uma outra percepção de felicidade, que é a felicidade com esforço, que é a disciplina para passar no processo seletivo, por exemplo. Então, para Karnal, ela tem muito essa visão do esforço. Aí ele lembra também dos macacos, bonobos, né? Bonobos, eu não sei falar esse nome não, mas é isso aí. Que transam o dia inteiro, entendeu? Que é todo mundo com todo mundo, homem com mulher, mulher com homem, enfim. Homem com homem, mulher com mulher, tem de todo tipo lá dos macaquinhos. E aí ele diz que por conta disso, já que eles gastam tanta energia no sexo, eles não têm guerras. Mas eles são felizes? Eu só gostaria de informar, gente, acho que as pessoas têm que transar mais, para que a gente diminua os conflitos. Depende, porque na nossa sociedade, se você transar com o marido da sua vizinha, você vai ter problema com o seu marido. Claro, não, tem que manter a ética nessa ideia. Então, qual é? E eu acho engraçado porque o Karnal, eu vou falar mal do Karnal agora um pouquinho. Ele se acha um Karnal pouquinho. É só ela, tá? Eu amo você, vamos lá. Então ele se acha um pouquinho, aí ele diz que já viveu esse estilo dos macacos no livro, ele fala. E que isso pra ele não trouxe. Quem nunca? Então, mas assumiu, né? Ele foi um Pondé na vida agora. E aí ele fala que, então assim, a gente pode buscar essa felicidade em vários meios. Sexualidade, religião, fé, o conhecimento. Que são, assim, vamos dizer assim, frentes, né? Vertentes que a gente quer. Pro Karnal, ele começa dizendo o seguinte, que aquilo que era Deus, o belo, o bom, o ético, para ele era a felicidade. E ele não sabia que enquanto ele estava ali direto na igreja, quando ele era muito jovem, o país vivia uma ditadura. Então, quando ele cresce, ele percebe as contradições do mundo, ele começa a estudar sem parar. E nessa quantidade de estudos que ele busca, ele vai estudar Maquiavel, ele vai estudar os clássicos, ele vai sim tentar se encher de informação numa busca por poder entender a realidade. E ele entendeu que isso também não ia trazer felicidade, que é uma das vertentes, que é o conhecimento. Ele estava indo para um caminho de ler e não viver. O que eu queria te dizer, é isso. Que eu estava tentando lembrar exatamente o que ele falava. Que a felicidade, ele é o caminho do percurso. Então, quando ele lê para buscar, é isso, você não vai encontrar. Não busca felicidade, você não vai encontrar felicidade. Ela não é um item de supermercado. E nem alcançável lá na frente, como diz o Cortella. Ela é o processo, ela é o caminho. Se nesse momento, nesse exato momento da sua vida, você fizer uma avaliação, uma autoavaliação, e você não se sentir em contentamento com o que você está fazendo, tem alguma coisa errada. Porque mesmo no trabalho árduo, mesmo na dificuldade, a gente está na quarentena, tá cuidando dos filhos em casa, eu tô alfabetizando a Amandinha agora em casa. Então, se você naquilo, por mais cansativo que seja, você não perceba um sentido, algo você tem que reavaliar.
Sim, mas eu também concordo com as conquistas, porque essa frase do Karnal, que diz que quando ele conseguiu comprar uma escrivaninha e que ele olha que ele comprou e mandou fazer uma mesa enorme, que afinal de contas ele morava numa república ou numa casa compartilhada e que ele tinha um espaço muito pequenininho só para máquina de escrever dele. Então até hoje ele sente essa alegria. Se ele sente até hoje, é porque ele doeu durante muito tempo, ele não teve durante muito tempo, conquistou e hoje ele pode ter a grande escrivania dele. Que ele diz que nem todos têm essa sensação. Porque vem da ausência. Então eu tive a ausência, agora eu preencho essa ausência. Mas quem faz é você mesmo, por isso que ele trabalha tanto esforço. Com certeza, se ele ganhasse ou herdasse uma mesa, uma escrivania, não seria tão prazeroso viver e sentir isso até hoje quanto ele ter feito sozinho. Isso é perfeito, Júlia. Eu fico pensando muitas vezes que você quer ajudar as pessoas. E tem que ajudar mesmo. Quando você mais tem, você tem que ajudar. Mas você não pode fazer por elas. Porque se você fizer por elas, você vai tirar o mérito dela. Você vai tirar esse sentimento de conquista. Sim. Karnal, um dos livros que ele leu, que é o Fausto do Goethe, em alemão eu acho que eles falam Gotha. Eu não faço a menor ideia, mas a gente no Brasil chama o Goethe de Goethe. Ele conta a história do Fausto que ele queria juventude, dinheiro, amor, mulher, tudo. E ele fez um acordo com o diabo, que quando ele se sentisse pleno, que é o tal do Mefisto lá, ele entregaria a alma pra ele. Então ele vai buscando, e vai buscando, e vai buscando. Nada preenche. Até o momento que ele começa a trabalhar de forma árdua. Ele se entrega ao trabalho. E ele fala pro Mefisto, pronto, agora eu me sinto completo, você pode me levar. E o que acontece? Pra quem não leu o livro, um spoiler. Deus manda seus anjos proclamarem a salvação do Dr. Fausto. E ele é levado ao paraíso. Por quê? Porque o que salva é o trabalho árduo. Pro Karnal, isso foi um final muito infeliz, porque ele queria que Fausto fosse mesmo pro inferno. Então a gente fala muito sobre a felicidade que não deve depender da opinião alheia e a nossa necessidade de ser feliz. Amado, por exemplo, essa produção do bem. Eu me lembrei muito da Sociedade do Cansaço, que a gente fica produzindo. Eu também lembrei do Byung-Chul Han no Enxame, né? Sim. E aí ele trouxe até esse exemplo. Como é que pode um empreendedor, vamos dizer, um empresário ser deprimido? É muito difícil você ver isso. Porque, assim, visualmente, vamos dizer, ou emocionalmente, ou como ele se expõe, a nossa percepção sempre é da vontade, da inovação, do esforço, de um papel sempre pra frente, de, vamos lá, animal pessoal. Como é que você vai ter uma liderança, um chefe deprimido? Deprimidos seriam filósofos, poetas, historiadores. Então, ele porque também tem que pensar muito, né? Pra você fazer, você tem que ter... Não, porque talvez você precise trazer um pouco de realidade, e criticidade, de sentido, de sentimento. Nem sempre isso você tem que estar no ambiente de trabalho, né? E aí ele fala que ser corajoso, só por ser corajoso, já te traz a felicidade? Não, mas que com certeza não ter ou não ser corajoso vai te trazer infelicidade. Isso me lembrou a regra de prata, que a gente falou arriscando a própria pele, que na verdade tire o menos para conseguir o mais. Tire alguma coisa, quer dizer, não ser corajoso. Eu sou corajoso, por isso que eu vou ser feliz na vida. Não necessariamente. Mas, se você não for corajoso ou corajosa, certamente será infeliz. Porque você vai ficar aceitando tudo. Mas assim, e não vai correr atrás. Ele chama atenção para um certo grau de conservadorismo, né, na coragem. Você é corajoso, vou pular dessa cachoeira. Não, também não é pra ser idiota, né? Aí ele fala sobre a consciência da própria felicidade, que ignorância não é feliz, tá aí, uma atitude ignorante. E também que a gente tem um desespero em não sermos esquecidos. E como é que a gente faz isso? Só me lembrou aquela tríade. Eu tenho que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Isso já é pra deixar alguma coisa, né? Então, assim, entre deixar alguma coisa ou a nossa própria obra, sermos nós a nossa própria obra. Você tá muito inspirada hoje. Não. No episódio passado você nos chamou de criadores. Hoje nós somos a própria obra. E eu vou lembrar de Hamlet, que é Hamlet. Vamos abrir um parênteses aqui, queridos leitores. Eu estou insistindo desesperadamente pra Júlia fazer um episódio que eu aprendi com Hamlet do Karnal. E ela está Enrolando. Então vocês, por favor, que querem fazer um episódio desse, como eu, me ajude. Então, voltando sobre Hamlet, e ele diz que aí ele fala um pouco sobre a questão da presença direta com a morte. E que quando você tem a morte como os sentidos, você começa a iluminar a própria vida.
Então ele diz assim, que só descobrimos que as pessoas não são imortais quando a gente começa a perder pai e mãe. E quando você está diante dessa finitude da vida, quando você está diante da morte iminente, ou então da morte com possibilidade, você pode ser feliz de várias formas, porque você passa a dar valor ao tempo presente. Você não precisa ter todos os amigos, mas os amigos que você tem, você vai valorizar, você vai cuidar, você vai, né, interagir com eles. E você vai passar a dar mais valor pro companheiro que está do seu lado, para as pessoas que estão vivendo com você. Sim. Então, uma das coisas que o Karnal nos chama a atenção é que a dor, ela vai, se ela for ressignificada, ela vai nos trazer muitas possibilidades. É o único jeito, meu filho. Se doeu, tá sofrendo, sai daí, porque senão você vai ficar fragmentado. E aí, então, nós não somos uma obra acabada, mas em andamento, em aperfeiçoamento. Não, isso é Tempo todo. perfeito. E aí, então assim, eles perguntam, mas como saber se eu sou feliz? Aí teve eu achei interessante que o Karnal fala que teve uma aluna que falou, eu sou feliz. Ele, como é que você sabe que você é feliz? Porque eu já fui infeliz, então eu sei o que é ser feliz. Eu fiquei pensando nisso um tempão, sabe? Falei, como é que você assume que você é infeliz? Aí eu pensei em várias pessoas que poderiam me dizer que são infelizes. E aí elas vão me dizer o quê? Que não tem alguma coisa, seja bem material, que não tem um amor, seja uma reciprocidade de relacionamento. Assim, o que seria a não felicidade? Seria a ausência de alguma coisa? Então, mais uma vez, estaríamos buscando isso. Então, assim, eu queria muito conversar com essa menina, não com o Karnal. Eu queria conversar com essa aluna dele aí. Pra saber o que é ser infeliz. Porque se ela diz que ela é feliz, ok. Eu queria saber o que é não ser feliz. Porque não ser feliz seria a falta de alguma coisa? Não sei, Ju, o que ela te diria. Mas pra mim, ser infeliz é você querer algo que tá muito fora de você. Você não conseguir olhar pra dentro de si, você não se conhecer. Então, quando você não se conhece, nada é suficiente. E quando você busca a felicidade do lado de fora, que é a história do Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, você vai ter uma vida, pode ter até uma vida abundante, mas você não consegue preencher um vazio muito interno. Eu acredito que seja sempre culpar os outros, sabe? Seja destino, seja tudo. Eu acho que a minha infelicidade, se alguém vier me dar um discurso de infelicidade, provavelmente eu devo sentir nela a incapacidade de fazer alguma coisa. Ou então um ser humano que recebeu tudo na vida, em algum momento perdeu tudo e não consegue ter força para avançar. Que é essa falta de coragem. Essa incapacidade mesmo. E aí ele fala também sobre a questão da dor, que a dor é inevitável, mas que cultivar o sofrimento é opcional. Mas tem uma coisa que eu quero voltar lá no iniciozinho, eu não vou depois a gente volta, tá? Depois a gente dá forward. Tá. Que é o seguinte, que quando o Cortella... É o Cortella que diz? Não, é o Pondé que fala. Quando o Pondé diz que pra gente ser feliz na nossa civilização, a gente tem que ser no mínimo monótono. Então você também tem uma sociedade que te põe travas, né? Que te castra. Então, às vezes você ser uma pessoa mais sisuda, que a gente leu, né, com Clóvis de Barros. Sim, blasé, aquele estilo, blasé, né? Talvez seja importante. Você se torne uma pessoa... Você faz um tipo que vai agradar mais. Então, quando você não tem autenticidade, quando você não se conhece, quando você não entende os seus valores, e o que te move, você também não vai ser feliz. Porque você vai tentar vestir uma capa, vai tentar agradar e não vai conseguir. É verdade. E isso eu já boto aí, olha, até enrolei. Isso você já bota para as redes sociais, porque o tanto de vezes que a gente quer aparentar ser feliz e não necessariamente estar sendo feliz. Então vale pensar sobre isso. Ele fala a questão do humanismo e datanismo também, que a gente tem muitos dados. Do quê? Humanismo e datanismo. Você leu isso, essa parte? Então, li tudo. Li tudo, é ótimo. Então, eu não entendi do datanismo. Porque a gente muitas vezes está só em dados. Você vai para um local... E aí você vê vai viajar, nossa, tá vendo um espetáculo acontecendo. Hoje em dia as serenatas, né? Passa um carro que vai dar uma serenata pra um... E, peraí, deixa eu gravar. E você nem vive aquele momento. É mais importante você vivê-lo, estar ali, do que estar sempre filmando e gravando. Já pensou tanta informação que a gente tá tendo? O que vai ser feito desses dados? É uma boa pergunta. Se você olhar para o passado, o que é que ficou? Antigamente a gente via aqueles japoneses sempre com aquela máquina fotográfica. Olha lá, é cara de japonês, vinha andando com a máquina. Hoje em dia, a proporção disso está no mundo todo. Os músicos dizem, preferia antigamente que as pessoas dançavam e se mexiam. Hoje em dia as pessoas estão com o celular segurando e não são elas que estão vendo. Ele tá filmando para telas. Poxa, eu tô fazendo show para várias telas. Que é a frase do próprio Karnal, né? Ser feliz, ele é tão obrigatório que ninguém mais pensa em ser feliz, mas apenas em aparentar essa felicidade.
o que é uma percepção fina, curiosa e muito perspicaz sobre o nosso mundo. Então, aí ele fala que felicidade é um exercício, não é uma meta e é uma prática, é uma decisão. Aí eu vou indicar pra todo mundo Psicologia Positiva, que a gente tem esse episódio aí, pra pegar algumas dicas que vão desde fazer esporte, entender da vida, qual sentido que você quer, significativa, prazerosa, boa. Então, passa lá naquele episódio, se você não sabe, tá buscando aqui no Felicidade, modos de usar algumas ideias. Então, indo pro Pondé. Volta. Você tá sempre acelerada. Ótimo, eu sou nível 1. Então, no Karnal ele coloca o seguinte, que a felicidade ela é possível, tá? Mas ela tem que ter ética. E não pode ser... Nossa, mas tá difícil, é porque eu tô querendo... Porque ele escreve de um jeito, ele escreve invertido, eu tenho que desinverter o que ele diz. Karnal, ela adora Karnal. Eu falei que você tava exibidinho ali, agora ela vai dizer que você faz as coisas invertidas, hein? Não, peraí, não é verdade. Então, ele diz assim, que nada. Vamos pro Pondé. Aí no final fica uma pergunta para cada um, né? E aí o Pondé responde sobre a questão da literatura russa, que os russos são considerados tristes. E ele diz que não, que eles são 8 ou 80, ou são pecadores ou são santos. E aí fala sobre a literatura russa, de um país extremamente passional, trazendo os autores Dostoiévski e Tolstói. E aí fala que, na verdade, o cotidiano da Rússia é muito feliz e alegre, porque eles bebem muito e fazem muito sexo. Aí eu fiquei pensando, pronto, já bateu todo o livro, acabou com o livro todo aqui, porque a gente acabou de dizer que não é só prazer. Eu não sei, porque eu não sei de onde o Pondé tirou essa visão dele tão romântica em relação aos russos. Porque ele, assim, pelo que eu conheço dos russos, e eu li muito Dostoiévski, eu li Tolstói, eu adorei Ana Karenina, era um livro que me acompanhou durante toda a minha juventude, porque eu achava muito curiosa a decisão dela, e por fim, pular no trem, assim, eu nunca entendi. Gosto muito dos Romanov, então eu li biografia do Pedro Grande, li biografia da Catarina a Grande, pra mim uma mulher exemplar, assim, em termos de poder e de falta de ética, tudo que ela queria ela conseguiu do jeito dela. E tem uma prêmio Nobel, eu citei ela no último episódio, que ela é prêmio Nobel de Literatura, que é Svetlana, o sobrenome dela. Ela escreveu, eu não lembro o primeiro nome dela, acho que é Alexandra. Mas ela escreveu O Fim do Homem Soviético, As Vozes de Chernobyl e mais uns outros 2 livros. São livros que contam a dor do povo russo. É um povo que foi escravizado pelo seu próprio povo, um povo que apostava numa Rússia muito grande e que só tomou ferro, porque quem estava lá em cima na cabeça do Partido Comunista se dava muito bem. Então, eu sinceramente não vejo essa Rússia grande que o Pondé cita no final. Eu não sou especialista em Rússia, né? Na verdade é essa. Então, o que eu posso falar são das coisas que eu li. Mas eu tenho a impressão que o Pondé não leu o que eu li. Nossa, ela detonou. Eu adoro o lado cult de Adriana, né? Não é cult não, porque eu sou jornalista, né? Vocês sabem, jornalista tem a profundidade de um oceano, né? Então assim, aliás, a vastidão de um oceano e a profundidade de um riozinho, né? Passando pelos calcanhares. Mas como jornalista eu sou extremamente crítica. Ele fala, inclusive, que assim, por mais que eles bebam muito e façam muito sexo, o Pondé acha que os nossos avós faziam mais. E eu concordo com ele, porque eu acho que tanto de entretenimento que a gente tem hoje em dia e antigamente não tinha, sexo era até entretenimento. Quantidade de até de filhos pra você olhar, se você tiver negar. 10, 12, você tem 10, 12 anos grávida, imagina. Eu não faço a menor ideia. Eu nunca perguntei pra minha avó. E vai ficar difícil, só se for numa sessão mediúnica. Não, tem jeito. Então, aí ele traz sobre Cortella. Aí Cortella também responde sobre a questão de Deus, da espiritualidade na vida dele. E que ele vê Deus como uma força da vida, entendeu? É ótimo, porque o Cortella diz que o Karnal e o Pondé vão pro inferno. Só ele que vai pro céu. E aí ele diz que, assim, é uma força que ele não domina. É quase como uma força da natureza. Ele vê Deus quase como uma força da natureza, que ele não tem como dominar. Me lembrei só do corona, que a gente não tá dominando. Nossa, que horror. Onde já se viu, gente? Não, pode cortar isso, meu querido editor. Não, a gente não tá dominando agora. Daqui a pouco, no próximo episódio, a gente vai dominar, ok? Não, mas não posso comparar Deus com coronavírus? Não, eu tô comparando com a natureza, essa boba. E aí, então, todos eles finalizam assim com essa visão de que a gente tem o direito de pensar livremente. Então, que se a gente tem esse direito, que a gente construa nisso, que a gente tenha essa liberdade, que isso nos traga
um sentimento de felicidade. Porque a felicidade pro carnal, ela é um exercício. Ela não é uma meta. Ela é uma prática e ela é uma decisão. E pro Cortella, eu vou contar pra vocês que eu fiquei pensando. Quando eu tava lendo esse livro, eu tava lá no Corumbá, que eu fugi, tá? Não pra quebrar a quarentena, mas eu tava lá no meio do lago mergulhando. Aí eu fiquei boiando, uma água fria dos infernos, mas eu precisava daquilo. E fiquei, boiando, olhando pro céu, pra natureza, pra tudo. E lembrei dessa frase do Cortella, que diz assim: a felicidade é, no meu entender, um momento de vibração intensa da vida, na qual você se coloca, com a compreensão de que naquele momento já poderia morrer. Então a Adriana lá na água gelada, boiando, entendeu? É o modo de usar dela aqui de felicidade. Obrigada se você chegou até aqui e até o próximo episódio. Antes disso, se você não desliga não. Meu Deus. Se precisar falar com a gente, manda um e-mail pra gente, dualidadecast@gmail.com. E nós estamos no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E a gente tá aqui, gente, sofrendo, tentando descobrir a felicidade, o modo de usar. Não corra atrás da felicidade, ela vai correr de você. Ai, meu Deus, não corra atrás, corra na frente. Tchau. Não vai pegar do mesmo jeito.